Vou para a segunda parte da aula, tá? A gente vai falar sobre a semiologia mesmo, que é a parte do exame físico propriamente dito do gato. Então, só lembrando o que a gente já discutiu. A gente discutiu parte de transporte, de contenção, da internação, de todo o manejo do gato, coleta de sangue, tudo isso que também faz parte da vida do auxiliar veterinário. E aí agora também a gente vai fazer a parte do exame físico, que também é para quem já é veterinário, tá? Para quem faz veterinária, essa parte todo mundo tem que saber. Então, o exame físico a gente divide em 5 coisas: inspeção, palpação, auscultação, percussão e olfação. Antes de tocar no paciente, a gente já começa o nosso exame físico. Lembra aquela coisa que eu passei também da linguagem corporal? Isso já faz parte do exame físico, né? Se for ver. E a gente já tira algumas informações importantes ali daquele momento. Primeira coisa que a gente precisa saber: é de repente uma emergência? Ou vai para atendimento, vai para uma internação? Né? Isso a gente precisa meio que saber, já faz parte do nosso exame. Antes de tocar no paciente, né? Às vezes de falar com a tutora ali na frente, de saber, a gente já meio que pode direcionar como a gente vai conduzir esse exame físico. Então, o que é importante saber? Né? Então, vamos supor que é um atendimento, veio um atendimento de gato para você. Lembra aquele papo de antes de tirar o gato da caixa, o que a gente vai saber? Nome, idade, se é filhote, se é adulto, se é idoso, se é uma fêmea, se é um macho, se ele tá, né, dando uma olhadinha, ele tá ativo, ele tá alerta, ele tá agressivo, ele tá em choque. Ver também o score corporal dele, né, que é uma coisa que eu vou falar, se ele tá muito magro, se ele tá muito gordo, isso tudo é de olhar o paciente antes mesmo de pegar ele, né. Então, por que é importante a gente de olhar ver? Esse aqui é um paciente jovem, um filhote, e esse aqui é um adulto. Isso é importante a gente saber, porque o paciente jovem, os filhotes, a gente já tem que ir para o atendimento dele, para a condução do exame físico dele, com um olhar que vai ser mais difícil, de repente, a gente ver qual que é o sexo, vai ser mais difícil a gente controlar a temperatura, eles vão precisar se alimentar muito mais vezes, eles desidratam muito fácil, né? Então, quando a gente já vê, um filhote, então deixa eu já pôr na minha cabeça que é um paciente muito mais frágil, né, do que um paciente adulto. E aí, depois de um tempo, vocês também já vão ver um paciente filhote, quais doenças são mais comuns dele estar apresentando. Então, de repente, pode ser uma virose, né, bem comum em paciente filhote, uma verminose, pode ter uma má formação, ele pode ter sofrido um trauma por ser muito filhotinho, né? Muito filhotinho sofre trauma, pode ter sido abandonado pela mãe, enfim, já são coisas que você já fica na cabeça de como vou tratar. O que é importante saber também? As doses de medicação que são usadas são bem pequenas, porque eles vão pesar muito menos, né, do que um adulto. E eles são muito frágeis, muito sensíveis, então qualquer coisinha que você pode fazer, você está pondo ele em risco. Assim como o filhote é importante, né, na hora que você olha, de falar ali com o tutor mais ou menos que idade que é, também é importante você saber do idoso, porque são os extremos, né? O filhote é muito frágil e o idoso também é muito frágil. Então também é muito difícil de controlar a temperatura, são mais estressáveis, eles vão estar mais doloridos, eles têm artrose, né? Imagina, os ossos deles são muito mais frágeis. O paciente já viveu muito ali naquela carcaça, né? Então eles devem estar com mais dor quando eles chegam, eles vão estar com a pele mais solta, então de repente você vai achar que ele pode estar mais desidratado do que ele está. Aí também aquele olhar, né? Um paciente idoso, então as doenças mais comuns, ele pode ter uma doença de rim, ele pode ter uma doença de coração, ele pode ter um câncer, ele pode estar obeso. Então, a gente já fica meio que esperto para quais doenças a gente pode esperar. E a gente tem que lembrar que, assim como o filhote, ele também é sensível, então ele também pode ser que receba menos remédio, menos medicação, tá? Então, as doses são menores.
Sexo. Por que é importante a gente meio que ter uma ideia de que sexo ele tem, né? O paciente, se é macho ou fêmea. Porque também vão ter doenças mais relacionadas a macho e vão ter doenças mais relacionadas a fêmea. Então, como saber quem é macho e quem é fêmea? De gato filhote, que nem eu falei, é difícil, né? Às vezes a gente não consegue. Mas dos jovens, adultos, né? Mais ou menos como o bebê humano, a bebê humana, né? A gente tem que pensar que a vulva e o ânus, eles estão mais próximos do que, por exemplo, o pênis e o ânus, tá vendo? Então, aqui na paciente fêmea, tá vendo? É mais pertinho, a vulva. Aqui o pênis, às vezes se o macho for castrado, não tem os testículos aqui, olhando rápido você até pode pensar que é uma fêmea, né? Porque que não é que nem o cachorro que tem o pênis ali na barriga, fácil de ver. O gato fica ali, perto do ânus. Então às vezes você confunde, putz, é uma gata ou é um gato? Né? Por isso que é difícil nos pequenininhos, porque é tudo muito próximo e não tem o pênis para fora, né? Ele fica ali guardadinho, então é difícil. A gente tem que tentar aí de repente palpar, sentir para ver se de repente tem um testículo aqui no meio do caminho, né? Aqui a bolsinha escrotal vai ficar os testículos, ou se a gente sente o pênis lá dentro, como se fosse um grãozinho de arroz, tá bom? Score corporal, que também a gente tem que avaliar de repente, né? Faz parte do nosso exame físico e não necessariamente você tá pondo a mão, né? É um parâmetro aí para ver. A gente precisa ter noção que o gato, ele pode estar muito magro, condição corporal 1, que aí você não vê gordura, você sente as costelas. E ele pode estar muito gordo, que você não sente nada de costela, ele tá com 35% de gordura no corpo, né? Então a gente precisa ter uma noção também de que fase que esse gato pode estar. Estado de consciência do paciente. Por que é importante a gente ver isso, né? Até mesmo antes de tocar, porque às vezes ele chegou chocado. Né? O que é chegar chocado? Por exemplo, aqui, o paciente está em decúbito lateral, ele nem sabe mais que ele é um gato. Isso pode ser uma emergência de um paciente que chega, de repente, alerta, tá só, né, com alguma dor, alguma coisa assim. Então, isso é importante a gente, né, às vezes até mesmo antes de tocar, a gente também já direciona o nosso exame físico. Esse aqui é um paciente que precisa de atendimento muito mais rápido do que, por exemplo, esse aqui. Olha essa aqui também, um paciente, essa daqui tinha 21 anos, então de você olhar, né, tudo isso que a gente está falando agora dessa parte do exame físico, a gente olha, a gente vê, nossa, que velhinha, né, mas olha só o estado de consciência dela. Sossegada, banando o rabo, responsiva, aceitando carinho. Então também é aquela coisa, só porque é um velho, talvez ele não esteja, né, com nível de consciência. Se ele tá com nível de consciência, né, em outro planeta, ele tá doente, mesmo, né? Tem que avaliar de uma outra maneira. Só porque é velho, não, é normal o velho não olhar, não responder. Não é normal, né? Um paciente velhinho, ele vai estar responsivo se ele estiver bem, sim. Aqui, são estados de consciência completamente alterados que você, de olhar, você sabe o que está acontecendo com esse paciente. Eles estão críticos, né? Aqui, gato não é normal respirar pela boca. Esse desespero, assim, essa pupila, né? É um gato que tá desesperado. Isso não é normal. Só de olhar a gente vê que o estado de consciência dele não tá bom. Aqui também. Só de olhar, a gente tá vendo que a língua do gato tá mais roxa, cianótica. Ele tá respirando pela boca e fazendo aquele puto esforço. E assim, ninguém, não vai responder ninguém, ele não tá responsivo, ele só pensa em respirar, um paciente desse aqui. Né? Ele não faz mais nada sem se respirar. Você pode cair o mundo do lado dele, ele não vai parar de fazer esse esforço respiratório.
Toda a energia dele está concentrada para isso. Então, só de olhar a gente vê que o estado de consciência deles não está legal. E aí, para a gente fazer o exame físico, mesmo mexendo no gato, o que a gente vai ter que lembrar? Mais importante, a dica mais importante é: vamos começar do menos estressante para o mais estressante. Então, do menos invasivo, né? O parâmetro que for menos invasivo para ele, e a gente termina com o que é mais invasivo. Porque se você já começar com o que ele não gosta, ele não vai deixar você fazer mais nenhum, né? E aí, isso daí tudo atrapalha, né, o andamento do caso. Então, a gente tem que tentar evitar as alterações. E uma forma de evitar as alterações é fazendo os menos invasivos primeiro. Então, eu coloquei aqui por ordem. O que é menos invasivo, sem dúvida, a avaliação respiratória. A gente conta quantos movimentos por minuto o gato está fazendo. A gente pode contar isso até de olhar no movimento do tórax, né, e abdômen dele. O padrão, a gente faz ausculta, que nem eu falei, né? O padrão abdominal, as costelas, se está de boca aberta ou não, essa avaliação do padrão respiratório, se ele está com o pescoço esticado, se ele está sentado. E aí a gente avalia primeiro o padrão e aí a gente pode auscultar. A auscultação específica, claro, vai ser mais do veterinário, para ver se tem ruído. A gente consegue contar quantos movimentos respiratórios ali pela ausculta também. E isso até então não é tão invasivo para o gato, tá? E aí outro ponto é a inspeção. Faz parte do exame físico, né? Lembram aqueles 5 pontos? Inspeção, palpação, enfim. A inspeção também vai estar contida na avaliação respiratória. Vou mostrar por quê. A gente inspeciona, né, o que a gente consegue ver do aparelho respiratório diretamente a olho nu e indiretamente, por exemplo, com o nosso esteto. Então, diretamente, a gente consegue inspecionar aqui, cavidade nasal limpinha, sem secreção, rosinha. Aqui, completamente congestionada, com secreção purulenta. Então, esse paciente, a gente já, né, no exame físico, a gente já percebe que ele não deve estar respirando direito. Aqui, lesão de pele, aumento de volume, né? Era um paciente que tinha carcinoma nasal, que é bem comum em gato. Carcinoma é um tipo de câncer, né? É bem comum os gatos fazerem carcinoma no nariz, na orelha, e aí faz parte da sua inspeção de parâmetros respiratórios e são os menos invasivos por enquanto. Feita a inspeção de parâmetro respiratório, a gente vai para a avaliação de parâmetros cardíacos, que também já, né, pensa do menos invasivo para o mais invasivo. Então, a gente já está né, começando a subir, mas ainda está no comecinho da escada isso. Então, a gente avalia a frequência do gato normal, de 120 a 240 por minuto. Na verdade, pessoal, 120 você já fica meio esperto. O gato é normal ele ter uma frequência cardíaca mais alta, tá? Então, é normal você ver 160 num paciente, né? Só de repente que tá ali um pouco estressado com a sua consulta. Mas o que é mais difícil? Naquele que é o paciente mais jovem, pequeno, que vai naturalmente, mesmo se fosse um cachorro, já ter uma frequência cardíaca mais alta. Como que você vai diferenciar? 240 de batimentos por minuto, será que isso já é uma alteração cardíaca ou isso ainda está dentro da normalidade? Aí você vai ter que usar outros parâmetros, né? Idade, que nem eu falei. E aí o que pode ajudar também? Pôr no eletrocardiograma, que é o que eu falei aqui, que eu tô falando aqui embaixo. A gente põe no eletrocardiograma, que é aquele aparelhinho que mede o impulso elétrico que faz o coração, né? Porque todo movimento gera, isso é física, né? Todo movimento gera uma eletricidade. E o movimento do coração gera uma eletricidade que a gente vê por esse aparelhinho, que a gente vê as ondas. E aí a gente, será que isso está normal? 240? Não estou conseguindo contar, porque, né, geralmente é bem difícil contar o batimento. A gente coloca nesse monitor, tá bom? Novamente, que nem eu falei do respiratório, a auscultação específica, de repente é só com o médico veterinário.
para a gente conseguir dizer se está abafado, se a gente está conseguindo separar as bolhas cardíacas, que também é difícil para a gente, né? E geralmente a gente vai bem na região ali da axila do gato. É mais difícil de escutar de repente o coração do gato do que comparado a um cachorro grande, né? Então a gente tem que ter um olhar mais, não é nem olhar, né? O ouvido mais treinado para isso. Mas o eletro pode ajudar. E não tem um eletro. O que pode ajudar também? O pulso. E aí lembra que eu falei da veia femoral, que é boa para coletar sangue? Se você pôr os dedos um pouquinho mais em direção à virilha, você sente a artéria femoral e ela pulsa. Então, às vezes ali você pode também tentar sentir como que tá a frequência cardíaca pelo pulso, tá? Se tá forte, se tem pulso também, né? Que eu também vou explicar uma outra particularidade do gato. Enfim, aqui, ó, não sei se vocês já tiveram alguma aulinha com relação à parte do eletro. O eletro, na verdade, é igual ao do cão, só que talvez no gato a gente não veja bonitinha a onda desenhadinha como a gente está vendo aqui, que é mais comum ver no cão, né? O gato, por ter o batimento mais rápido, a onda às vezes fica pequenininha. E aí, ó, é que nem um pouco aqui do que tá nesse. Tá vendo que a ondinha tá meio pequena? Ai, será que tá normal? Pode estar normal, só que fica meio pequeno e muito rápido, tá? Então tem que ter mais cuidado para interpretar o eletro do gato. Mas a ideia é a mesma, tá? A onda P é a contração atrial, então é o estímulo elétrico que o átrio faz na hora que ele contrai. A onda que vem logo em seguida, que é RS, é quando o ventrículo mexe, né? Que o átrio contrai para o ventrículo. E depois a T é quando o ventrículo relaxou, que ele já mandou o sangue para o corpo, tá bom? Então, são esses traçados que a gente vê e lembrar do movimento que o coração está fazendo. Quando ele gerou o movimento, ele está gerando uma mudança elétrica que vai gerar uma onda ali pro exame, tá bom? Subimos mais um degrau ali na escada de mais invasivos, né? Avaliação de mucosa. Isso aqui já é um pouco mais invasivo, porque você está mexendo um pouquinho já mais, você talvez tenha que abrir a boca dele, então pode ser que tenha gato que já comece a ficar meio estressado com você. Então, avaliação de mucosas, oral, a gente vê a gengival, língua, dentes. E a ocular, né, que a gente fica acostumado, ver a mucosa ocular. É importante também ver a do gato, que é bem mais fácil de ver, né? A terceira pálpebra. O gato mostra bastante essa terceira pálpebra pra gente. Então aqui, ó, por exemplo, a gente está avaliando aqui, é um paciente jovem, são dentes de leite ainda, tá fazendo a troca, mas ele já tá com uma área, ó, tá vendo? Bem mais avermelhada. Então, peraí, a mucosa gengival dele tá normocorada, mas tem uma área muito mais vermelha. Aqui, pálpebra normocorada, terceira pálpebra também, vascularizada, tá tudo ok. Faz parte do exame físico do gato, abrir a boca do gato. Isso é muito importante. Tem muito veterinário auxiliar por aí que esquece de abrir a boca do gato. E olha só como é importante, de repente, abrir a boca do gato aqui, ó. Paciente com uma fratura no céu da boca. Né? Imagina se ele vai para um atendimento, pode passar desapercebido. O gato não tem aquele comportamento de esconder sintomas. Então, se você não abrir a boca do gato, você não vai saber que ele está com uma fratura no céu da boca. O resto do corpo está tudo normal, mas no céu da boca tem uma fratura. Aqui, o que é importante a gente saber, né? Uma dica para vocês. Se vocês olharem só o comecinho do céu da boca, ele tá mais pálido, né? Nossa, esse gato, será que tá com anemia? Ele tá mais pálido. Olhem mais no fundo, né? O gatinho aqui tá acordado, né? É um momento rápido que você olha isso. Tem paciente que não deixa você perder esse tempo, abrir, tirar foto. É um momento rápido, mas tenta olhar sempre mais pro fundo desse céu da boca, que a cor da mucosa vai ser mais fidedigna, né? Porque às vezes se você olha só o comecinho aqui, você acha que ele tá com a mucosa, né, pálida, branca, mas não, olha lá no fundo que ele vai estar com uma mucosa normal. E aqui, olha só porque é importante abrir a boca do gato. Olha aqui
essa região mais enegrecida, era um tumor que estava ali dentro. Então, isso aqui é importante a gente fazer, é um exame físico, né? Dentes e língua, também é importante a gente examinar. Aqui, olha, um paciente com um canino quebrado, né? Será que ele está conseguindo comer direito? É uma coisa para a gente pensar, é exame físico. Aqui, uma região que o canino está fazendo uma lesão. Aqui, se vocês conseguirem se esforçar, vocês vão ver que o paciente, na língua do paciente, tem um corte bem pequeno. E às vezes ele chega aqui em atendimento, doutora, o meu gato não está comendo. Aí você já começa, ai meu Deus, deve ser alguma coisa, doença renal e não sei o quê. É só abrir a boca do gato, você vai ver, ele tá com um cortezinho na língua, né? Sei lá como ele fez isso. Trata a língua que vai ficar bem, né? Às vezes a gente já pensa que pode ser 1001 doenças, mas a gente esquece de olhar o básico, que é abrir a boca dele. Aqui, ó, por exemplo, olha esse carcinoma de novo, né? Lembra que eu falei que gato tem bastante carcinoma, esse tipo de câncer, debaixo da língua. Aqui, só para vocês lembrarem, é uma foto que eu peguei o foco bem nas espículas, né? O que é isso? São espículas na língua do gato. Esses espinhos bem pequenininhos, porque o gato se lambe, né? Ele tem um comportamento de se lamber e vai engolindo os pelos soltos. Ele consegue fazer isso por conta desses espinhos na língua, tá? Avaliação de orelhas, assim como a avaliação de mucosa, de nariz, tudo também é importante a gente avaliar como que está a orelha, como que está o pavilhão auricular dele, que é a parte externa, né, que fica externo. Ele está coçando, ele está com a mucosa coradinha, tem alguma lesão, então, por exemplo, olha esse gato aqui com essa lesão, você acha que ele fez alguma ferida? Pode ser uma ferida, como pode ser um carcinoma, um câncer. Né? Tem sangramento, tá enegrecido, tem lesão. Olha aqui esse paciente aqui com essas lesões em ponta de orelha, né? Pode ser uma condição dermatológica, uma sarna, né? Alguma alergia, atopia, enfim, faz parte do exame físico avaliar a orelha. Avaliar a hidratação, né? Por que é importante a gente avaliar a hidratação? Pra gente saber se vai pôr esse gato no soro, se ele tá bebendo água, se ele já tá, né, com cara de que tá doente há mais tempo ou não. Só que aí o gato é difícil, porque o turgor de pele, lembra que eu falei pra vocês? Do gato pode ser que seja mais complicado você ver pelo turgor de pele, né, que é aquele movimento que você puxa e vê se tá voltando fácil. No gato, às vezes um gato normal, né, quem tem gato em casa faz isso. Puxa a pele dele, pode ser que demore para voltar ao normal e ele tá bem, ele tá bebendo água, ele tá hidratado. Então a gente não pode olhar só pela pele, a gente vai ter que considerar se o olho dele tá fundo. Então, por exemplo, olha esse gato aqui, ele tá com o olho super afundado na cara, né? E isso é um sinal clássico de desidratação. A gente tem que ver se a boca tá seca. Então, por exemplo, aqui, ó, olha uma boca bem hidratada, né, bem brilhante, você vê que tá brilhando aqui, ó, o gato tá hidratado. Se você abre a boca e a boca não brilha, tá seca, tá desidratado. E outro truque também pra gente ver hidratação é o tempo de preenchimento capilar, que é aquele movimento que a gente olha na gengiva, né, em quanto tempo que volta o sangue. Se ele tá demorando mais para voltar, ele tá mais desidratado, né? Tá faltando volume no corpo dele. Às vezes pode ser volume de sangue, às vezes pode ser volume de água. E aí, só lembrar que gato, pelo turgor, pode ser que não dê. Por exemplo, olha esse paciente aqui, é aquela raça Sphinx, né? Que é pele pura. E aí, ó, você puxa, o gato é pura pele, não vai dar para avaliar a hidratação por isso. Avaliação da pressão arterial faz parte da avaliação cardiológica do gato, né? A gente precisa ver como que tá a pressão arterial dele, ou seja, a pressão que tá passando o sangue nas artérias. Essa pressão, para gato, a gente varia aí de 120, tem literatura que fala até 150. O importante é não estar abaixo de 90, tá? Gato com 90, você já fica com o sinal amarelo para o vermelho.
O ideal aí o gato tá com 100, né? 110, 120. E como que a gente afere a pressão? Pelo Doppler, né? Eu acho que vocês também já devem ter ouvido falar. A mais fidedigna, né, que a gente consegue avaliar com ele acordado, paciente tipo em consulta ou internação, é o Doppler. E só que tem que considerar que o gato pode ser que ele se estresse, pode ser que ele não goste de um manguito apertando o braço dele, ele não goste do gel que a gente passa ali para colocar o aparelhinho, ele pode ser que não goste disso. A aferição da glicemia também faz parte do exame físico e também vai ser diferente no gato, né? Como tudo até agora é diferente no gato. Vocês podem ter até visto no paciente canino, mas esquece porque no gato é diferente. Até os valores de referência vocês veem que muda, né? E a glicemia é um fator do gato que às vezes vocês vão entrar na paranoia falando, nossa, esse gato tá diabético. E não, pode ser que ele tá com a glicemia alta, né? O nível de açúcar no sangue dele está alto e ele não seja diabético, seja simplesmente por ele estar estressado. Então, não assustem se vocês estão lá examinando o gato que está sem comer e está a 180 de glicemia. Não se assustem, não necessariamente é diabetes, a gente vai ter que confirmar isso com outros parâmetros, claro, mas pode ser puramente por estresse. E aí, né, por exemplo, um exemplo de como a gente pode aferir, né, a gente faz um furinho na orelha, vai com uma fitinha ali para a gente ver quanto que está esse nível de glicose no sangue. Aí lembra, né, gente, que a gente está naquela escada dos menos estressantes para os mais estressantes. Ó, pressão arterial já é estressante para o gato. Glicemia, mais ainda, você furou o gato para fazer. E a temperatura, né, nem preciso falar nada, né? O gato, não conheço um gato que deixa ferir temperatura de boa. E lembrar que também, diferente do cachorro, é normal se o gato está com a temperatura um pouco mais alta. Na verdade, a gente, para cachorro, aí, a gente estabelece mais ou menos um 39,2. Para gato, você pode chegar no 39,4. Tem veterinário que considera para cachorro também 39,4, mas eu já gosto de associar mais coisas, né? Se ele tem comportamento de febre junto ou não, se ele está estressado ou não, né? Sempre lembrar que o estresse aumenta a temperatura. Aí, avaliando ainda o exame físico dele, nas coisas mais estressantes, vamos avaliar como que tá a pele, como que tá a musculatura, começar a mexer no gato. Vai palpando o gato, ver se ele tem tumor, ver se ele tem alguma ferida, ver se ele tá com pulga, né? Afasta os pelos, principalmente aqui de pescoço, ver se ele tem pulga. Isso tudo você faz por inspeção, né? Que aí já é menos estressante, e palpação. Então, por que é importante a gente avaliar musculatura e pele? Olha só a lesão de pele aqui nesse gato, era uma queimadura, não nascia pelo. Aqui, um baita de um tumor, né? Isso aqui é fácil da gente inspecionar, mas você vai ter que palpar, de repente o gato está com dor, isso também vai ser estressante. Aqui, olha só, afastando os pelos para ver pulga, cocô de pulga. E aí, pessoal, eu queria só falar um negócio aqui importante na avaliação de musculatura e pele, que, por exemplo, esse caso aqui, esse baita tumor, o que era esse paciente? Ele tinha um tumor que chama sarcoma de aplicação. O que acontece? O gato, até na hora de aplicar a medicação, ele é diferente do cachorro. O cachorro, você faz aplicação subcutânea de medicação, você pode fazer em vários lugares, né? Claro, tem lugares mais recomendados por questão de dor, vascularização, mas não dá ruim, né? Dependendo do caso. Agora, o gato, se você aplica nas regiões sem ser o que agora se recomenda, né? A mais atual, sem ser a cauda, ele pode formar esses tipos de tumor, que a gente chama de sarcoma de aplicação. Então, por exemplo, você vai dar uma vacina num gato aqui nessa região de costela, pode ser que ele faça um sarcoma de aplicação. E aí, aquela coisa não vai aparecer um mês depois, pode aparecer 5 anos depois.
né? E aí começa a crescer um calombo que é altamente maligno, né? Um tumor altamente maligno. E aí você vai pensar, putz, pode ter sido de vacina que ele tomou quando ele era filhote. Então, o que a gente recomenda? Qualquer tipo, antes falava que era só vacina, agora a gente vê que pode ser até uma simples dipirona, né, que a gente aplica. Qualquer tipo de aplicação no gato, a gente tem que priorizar, se possível, né, a melhor das hipóteses é a cauda. Dá para fazer subcutâneo na cauda do gato, dá, só é um pouco mais chato. Tentar sempre fazer na cauda, por quê? Porque se crescer um calombo ali, a gente amputa a cauda e fica tudo bem, né? Se cresce um calombo, né, um tumor aqui na costela, como que a gente vai amputar? Não tem como a gente tirar parte do tórax do gato. Então, a gente prioriza a cauda quando não dá membros pélvicos, tá? A gente faz, por exemplo, na região aqui perto do joelho, assim, né, do fêmur, porque se crescer algum tumor, aí a gente amputa a pata, né? Também porque que é importante falar da pele, porque a pele da avaliação da pele do gato, a gente consegue ter bastante ideia se esse gato está doente há mais tempo ou menos tempo. Porque a pele é muito importante para eles se lambem, eles se limpam. Então, se o gato não está se limpando, se ele está com aquele pelo bagunçado, escuro, opaco, perdendo muito pelo, assim, você vê que tem muito pelo solto, é um sinal de que ele não está fazendo um comportamento dele. E para o gato não tá fazendo uma coisa que ele gosta, alguma coisa está errada, né? Se ele não se lambe, o gato está doente. Então a gente tem que avaliar. Olha só, né? Esse paciente com pelo opaco, em algumas regiões nem nasce mais pelo, então alguma coisa está acontecendo com esse gato. Aqui, essas lesões de pele, ó, o que será que é? Tem gato que tem muito fungo, né? Tem fungo que passa até para o ser humano, né? Esporotricose, e aí a gente precisa ficar atento. Nossa, tem lesão de pele, será que é fungo? Né? Então, sempre importante estar de luva nesses atendimentos, né, pessoal? Avaliação de linfonodo também faz parte, né? Assim como a avaliação de pele, músculos, que a gente já está falando, todos aqueles parâmetros que a gente já falou. A avaliação de linfonodo é muito importante para o gato. E onde que tem linfonodos palpáveis, mais fáceis, né? Aqui eu pontuei todos, eu não coloquei os nomes, mas depois eu posso passar para vocês. Mas onde que são os mais palpáveis? O poplíteo, aqui atrás, o 11. Os submandibulares, né? 5, 6, a gente sente bem. Quando o paciente, mesmo quando ele está normal, né? A gente consegue sentir. E os outros internos, a gente vai sentir de repente se ele tiver com alteração, né? Se eles estiverem aumentados. Então aqui, por exemplo, era um paciente com linfoma, que é um tipo de câncer que justamente dá nos linfonodos, que fazem os linfonodos aumentarem. E aí vocês estão vendo, ó, tudo aqui dá até para ver, né, que os linfonodos estão todos aumentados, todos os linfonodos daqui.